Mas, hein? Quem nunca sentiu vontade de ir para as redes sociais e xingar os turistas que deixam a cidade suja? Muita gente. Muita gente. Mas, infelizmente, não passa de um desabafo. Não tem solução, né? E entra ano, sai ano e a situação continua a mesma. Cada vez mais suja a cidade. Mas o que a gente pode fazer para solucionar esse problema? Na minha opinião, é educar esses turistas. Educar. Para que eles entendam que essa cidade tem dono. É como se alguém viesse na minha casa. Por exemplo, eu vou me dar como exemplo. Se alguém vem na minha casa e a pessoa vem, abre a minha geladeira sem a minha permissão, ela começa a querer saber o que eu como, abrir meu guarda-roupa, ou ficar pegando na minha... você pode olhar, mas você não precisa pegar, sabe? Como eu sou esotérica, eu trabalho muito com energia, então se a pessoa pega, para mim, ela já deixou a energia dela ali, já me incomoda, sabe? Então, você pode olhar, você pode admirar, você pode elogiar, mas você não precisa pegar naquilo. Ai, que vidro de perfume lindo! Ai, que lindo! Não precisa. Você pode simplesmente olhar e falar, nossa, que lindo. Não precisa você invadir o espaço do outro. E aí, o que eu tenho? Eu estou dando isso como exemplo. O que eu faço? Eu tenho uma atitude. Eu falo, ó, eu não tô gostando disso, sabe? Eu tô gostando, ou simplesmente eu não recebo mais a pessoa na minha casa. O que eu tô tendo? Uma atitude. Tá me incomodando, eu vou ter uma atitude. Então, nós, como moradores da cidade, a gente pode ter uma atitude e educar essas pessoas e dizer para elas aonde elas estão incomodando a gente, que nós não nos incomodamos que elas venham para cá, mas que elas saibam aonde elas nos incomodam. Que a gente deixa a cidade livre para eles, a gente até se recolhe, vai muito pouco ao mercado, muito pouco à padaria, muito pouco à praia, para deixar a cidade livre para eles. Então, eles precisam entender isso. Eu vou dar um exemplo. Outra coisa que eu acho que a Praia Grande precisa é ter um plano B para ter dinheiro o ano todo, para não ficar só esperando o turista chegar. Entendeu? Porque é a mesma coisa uma mulher que ela vive, que ela não trabalha, e ela vive em função do dinheiro do marido. E tem algumas coisas que não agrada a ela. Mas por ela precisar dele, ela aguenta certas coisas que não deixa ela feliz. É a mesma coisa que acontece quando você precisa do turista. Você é obrigada a aguentar certas coisas que não te agradam. Então, por isso eu acho que a gente tinha que ter o plano B. Porque a pessoa tem que entender também, quando você precisa da pessoa, que não é porque eu preciso de você que você vai faltar com respeito comigo, sabe? É um momento, a pessoa está passando por um momento, nada é definitivo na vida. Então, o plano B, eu vou dar um exemplo também da minha terra, o Pará. No Pará, nós recebemos turista. Nossa, e como tem turista no Pará? Tem muito turista. Nós temos lá o Alter do Chão, que recebe muita gente do mundo inteiro. Não é pessoas de alguns lugares do Brasil. Nós recebemos pessoas do mundo inteiro em Alter do Chão. Em Santarém, em Belém, em Alter do Chão, sabe? Então, mas nós não dependemos só do turismo. Nós temos uma riqueza natural lá, que tem a pesca, tem o açaí, tem o cacau, tem... que mais que tem? Tem tanta coisa, mas tem tanta riqueza no Pará que vocês não têm noção.
Mas uma das riquezas também que nós temos é o ouro. Então, pessoas que conhecem o norte, não estou falando do nordeste, estou falando do norte. Pessoas que conhecem o norte, sabem que ali, Rondônia, Pará, a gente trabalha muito com a energia do ouro. As pessoas gostam do ouro, né? Nessas pessoas do norte. Gosta muito do ouro. Então, tem muitas formas de ganhar dinheiro no Pará. Então, a gente precisa ter um plano B. O Pará tem um plano B. Ele não vive só do turismo. A gente precisa ter um plano B na Praia Grande. E a gente precisa ver como que a gente pode ter esse plano B. Sabe? Por exemplo, pegando 2 exemplos que eu vou dar para vocês. De educação para os turistas. No Nordeste, aí eu já não estou falando do Norte, estou falando do Nordeste. O Nordeste, ele tem uma forma muito bacana de receber os turistas. Quando você chega, desde o aeroporto, você já vê vários outdoor, aí falando, seja bem-vindo, cuida dessa cidade como se fosse sua. Eles colocam várias mensagens subliminares para o turista. O turista já vai se sentindo muito bem recebido, muito bem à vontade. Ele vai cuidar bem daquele lugar, porque ele está começando a gostar daquele lugar como se fosse uma coisa dele. Ele se sente tão à vontade, tão acolhido, que ele vai começando a ter cuidados com o lugar. Então, assim, independente do plano B, que a gente precisa ter aqui na Praia Grande, para não ficar só na dependência do turismo, eu vou dar exemplo de limpeza e de mensagens subliminares, para o turista respeitar a tua cidade, para ele gostar da tua cidade. Existe uma cidade em Ruanda, na África, que ela se chama Kigali. Ela é uma cidade belíssima, é limpa, 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 é uma das cidades mais limpas da África, quiçá do mundo. Eu já fui várias vezes lá. Várias vezes. Pelo Google. Eu já fiz várias viagens lá pelo Google. Eu conheço bem lá, porque eu já viajei muito lá pelo Google. E olha, que exemplo. Os turistas, quando chegam lá, eles respeitam as normas da cidade, de não sujar. Sabe? Então, seria legal a gente seguir o exemplo deles. Então, se vereador eu me tornar, eu quero usar o modelo de Kigali, aqui na Praia Grande. É muita coisa, como eu já falei, eu já fui muitas vezes lá. E eu sei exatamente como é que eles fazem para o turista respeitar e não sujar a cidade. Falando em mensagens subliminares, vocês evidentemente já viram muito show do Pink Floyd. Vocês já perceberam que o Pink Floyd, eles não têm um comportamento tipo de quebrar a guitarra, rasgar roupa, se jogar no chão. Eles não fazem nada disso. Eles tocam. Só isso. Mas o que eles fazem antes para aquela plateia enlouquecer? Aí é que tá. Antes, você sabe, o Pink Floyd, eles são a banda que mais usa luzes pirotécnicas do mundo, eles, sabe? E aí, antes de começar o show do Pink Floyd, aí eles colocam aquelas luzes, muitas luzes, sabe? E aí eles colocam fumaça, colocam gelo, e é uma viagem aquilo, né? Da pessoa faz e ela já vai se sentindo motivada pelo show antes deles entrarem no palco. Por quê? Eles já, com todas essas coisas, eles vão mandando pro inconsciente da pessoa mensagens subliminares. E daí que quando eles entram no palco,
eles dão uma batida, aí aquela batida vai para a mente da pessoa, a pessoa começa a enlouquecer sabe, começa a delirar com aquelas mensagens que foram recebidas e já dá uma batida no coração também, a pessoa fica, sabe, com o coração batendo forte e aí ela entra em êxtase total, sem droga nenhuma, quer dizer, não sei, mas eu tô falando das mensagens subliminares. Ele começa a ter aquelas emoções fortíssimas. Porque eles fizeram esse trabalho antes de mensagens subliminares e vai lá para o inconsciente da pessoa, como mais ou menos o Nordeste faz. Seja bem-vindo, cuida dessa cidade, ela também é sua. E é mais ou menos assim, vai fazendo a pessoa gostar daquilo que ela está vendo, ela vai amando aquilo e ela não vai fazer nada de ruim porque ela está amando aquilo, sabe? E trabalhar, essa é a minha intenção, se vereadora eu me tornar, usar o modelo de Kigali e usar essas mensagens subliminares do Pink Floyd. Isso funciona, funciona. Para que os turistas tenham mais amor pela nossa cidade e cuide melhor quando aqueles estiverem e quando eles forem embora, a gente não ficar tão chateada com eles. E o verão tá chegando e eu gostaria de pedir para vocês, turistas, venham sim, a gente precisa de vocês e nós também, mas também nós queremos que vocês cuidem bem da nossa cidade, que a gente se recolhe para vocês usarem a cidade. Então, quando vocês forem embora, deixem ela do jeito que vocês encontraram. Deixa as praias limpinhas. Não jogue as coisas no chão. Isso não é bonito. Não é bonito. Isso não é nada bonito. Isso, quando você faz isso na casa de alguém, você está dizendo para nós quem você é. Então pensem nisso, tá bom? Vocês serão muito bem recebidos, muito bem acolhidos. Mas a gente precisa que essa relação melhore, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Um bom início de semana para todo mundo. Um forte abraço, sintam-se todos abraçados. Muito obrigado pelo apoio que eu estou recebendo. Eu estou recebendo bastante apoio, graças a Deus. E uma boa semana para vocês. Tchau!